Olá amigos, tudo bem? Eu sou Hélio Tatsu, empresário, palestrante, empreendedor e acima de tudo sou vendedor. Nos vídeos passados falei a vocês um pouquinho de quem sou eu. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema voltado a vendas, mais especificamente ao tema vendas diretas. Venda direta. A venda direta é um meio de distribuição de produtos e serviços, no qual o fabricante ou o produtor de um determinado tipo de serviço leva diretamente esse produto ou serviço ao consumidor final. No mundo existem diversas formas de você distribuir produtos e serviços. Você pode distribuir através da internet, você pode distribuir através da venda porta a porta, você pode distribuir através do catálogo, você pode distribuir através de lojas físicas, ou seja, tem N formas de se distribuir produtos e serviços. Mas um canal que eu quero falar para você hoje é o canal de venda direta. Na venda direta nós temos basicamente dois tipos de venda direta. Um tipo chamado venda direta por mononível, muito parecido com os canais tipo Avon, Natura, Jequiti, são canais de venda direta por mononível. Existe um outro tipo de venda que é a venda por multinível, que são empresas tais como Herbalife, Amway, Rinode, Polishop e diversas outras empresas. O que difere esses dois modelos, o mononível e o multinível? Os dois são uma forma de levar produtos e serviços diretamente do fabricante, do fornecedor, ao consumidor final. Porém, o que muda nas duas formas de venda direta é o seu modelo de compensação e o seu modus operandi. Então vamos falar um pouquinho sobre modelo de compensação. No mononível, o modelo de compensação funciona da seguinte forma. Você tem as consultoras na ponta que são autônomas, são terceirizadas, são consultoras que ganham somente com base naquilo que elas produzem e acima dela tem um sistema de controle via seletista, ou seja, as consultoras na ponta ganham só em mononível, em um único nível, ou seja, ela ganha sobre aquilo que ela produz diretamente. Enquanto no sistema de multinível, o que muda na compensação do multinível é que o representante de multinível também, ele na ponta, ele é terceirizado, ele também é autônomo. Todavia, o ganho dele é sobre aquilo que ele produz e também sobre aquilo que as pessoas que estão embaixo dele produzem. Ou seja, no sistema de marketing multinível, existe um sistema no qual um vendedor vai convidando outros vendedores e ele ganha um comissionamento sobre todas as pessoas que entram na estrutura de venda direta dele. Segunda grande diferença, modus operandi. Enquanto no sistema mononível você opera com base, principalmente a estrutura de comando, é uma estrutura verticalizada. Então você tem uma consultora na ponta, no qual você tem uma gestora de área em cima que é seletista, que você tem um gerente seletista, que você tem um diretor seletista e que você tem um regional seletista. Ou seja, é uma estrutura de comando verticalizada. O de cima manda no de baixo. Então, daí deriva-se uma cultura organizacional dentro desse modelo de venda direta. No multinível é um pouco diferente. Por quê? Porque a estrutura do marketing multinível, modelo de operação, é um modelo horizontalizado, no qual não é o de cima manda no de baixo. Numa estrutura de marketing multinível, o sistema ele funciona de forma horizontal. Significa que todas as pessoas se posicionam na mesma condição hierárquica. Não importa se você é um networker, um profissional de multinível, não importa se você é um gerente, não importa se você é um diretor, não importa se você é o dono da companhia de multinível. Numa empresa de multinível, um modelo de operação é um modelo no qual as pessoas todas se comportam dentro de um mesmo nível, aonde a grande diferença que se faz dentro do modelo é um item chamado
liderança. A liderança tem um peso muito forte numa estrutura de marketing multinível. E no sistema mononível, o nível de liderança não precisa ser tão forte quanto num sistema multinível. Por quê? Porque a estrutura de comando do mononível é muito parecido com o sistema tradicional. O de cima vai mandando no de baixo. No multinível, não. Para o de cima mandar no de baixo, não basta a sua posição hierárquica. Então, não funciona assim. Para os líderes, para as pessoas terem comando sobre uma estrutura de marketing multinível, ela precisa ter liderança. Ou seja, as pessoas respeitam, por quê? Por causa do conceito, por causa da experiência, por causa do resultado, por causa do seu nível de liderança. Vamos lá, amigos. Agora que você conheceu a diferença básica entre mononível e multinível, vamos falar em termos de participação de mercado dos dois tipos de venda direta. Mononível. Mononível, nós não temos institutos como Nielsen, World Panel, ou seja, nenhum instituto mede com precisão o setor de venda direta. O que nós temos é algumas informações pela BVD, tá bom? Mas eu diria que números mesmo auditados e extremamente confiáveis nós não temos ainda. Esses números eu digo ainda que é um pouco empírico, mas eu diria para você, por ordem de grandeza, que o setor de venda direta vai dividir mais ou menos assim. 80% do faturamento, eu creio, e isso, quando eu falo eu creio, é uma opinião pessoal do Hélio, tá claro? Como eu disse, esse número é empírico, mas eu acredito que 80% do faturamento do setor de venda direta, ele vá para o mononível, para as empresas tais como Avon, Natura. E 20% leva a participação de multinível, empresas como Herbalife, como Amway, como Polishop, como Rinode, como Inovilife, como Forever Living, como N companhias de marketing multinível, tá claro? Agora, por que essa desproporção aqui no Brasil? Porque mononível leva tanta participação e multinível tem uma participação menor. A estrutura de venda direta aqui no Brasil por marketing multinível é um setor ainda que passa por um descrédito social muito grande. A sociedade muitas vezes enxerga o setor de marketing multinível com um descrédito social muito grande. Por que acontece isso? Porque aqui no Brasil o setor de venda diretas não é regulamentado. E toda vez que você tem um setor ou algo que não é regulamentado, você tem uma bagunça geral. Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem organismos que fazem com que as empresas tenham uma conduta diferente. Vou dar um exemplo. Num dos meus negócios, eu sou proprietário de empresa que fabrica aparelhos de tratamento de água. Eu fabrico filtros de água. Há 20 anos atrás, nosso setor, o setor de fabricação de filtros d'água não era regulamentado. Qualquer pessoa tinha uma indenizaçãozinha de 100 mil, 200 mil, ele pegava e montava uma fábrica de filtros. Ou seja, pegava um copinho, enfiava carvão ativado dentro e falava que filtrava. E no fim, nosso setor era confundido. Pegava-se um produto que contaminava a água e muita gente achava que todos os filtros eram a mesma porcaria. O que aconteceu com o nosso setor foi regulamentado. Juntamos todos os fabricantes de aparelhos de tratamento de água, sentamos em volta de uma mesa, chamamos Inmetro, chamamos a ABNT, chamamos CETESB, chamamos Anvisa, sentamos todo mundo juntos e começamos a trabalhar em prol da regulamentação do setor, criando normas técnicas para a fabricação de filtros d'água. Óbvio, 20 anos se passaram. A norma, o conjunto de normas, passou por uma etapa da voluntariedade, certifica quem quer, e hoje nós estamos numa época da compulsoriedade. Quem quer fabricar filtro d'água tem que obedecer determinadas regras. E o que é regra? Regra é falar aquilo que pode, aquilo que não pode e ter penalidade para quem faz aquilo que não pode. Isso aí é norma, isso é regra, isso é regulamentação. Então, o setor de filtro d'água hoje é assim. Quem quiser
tem que fabricar regido por uma norma, regido por uma regra. No setor de marketing multinível, não existe isso aqui no Brasil. Então, cada empresa acredita que tem que funcionar de um jeito. Empresa A, empresa B, empresa C, cada um faz as suas regras na melhor das boas vontades, acreditando que está certo. Só que tem empresas que têm a intenção de fazer a coisa certa, faz a coisa errada, né? Achando que está fazendo a coisa certa. Mas tem empresas que faz a coisa errada, falando que está fazendo a coisa certa, mas que sabe que está fazendo a coisa errada. Então, nosso setor, o setor de venda direta em multinível, vira uma verdadeira bagunça. Vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, pirâmides financeiras. Ela não diz nunca que é uma pirâmide financeira. Bebom, Telex Free, isso que hoje todo mundo sabe, né, que é uma pirâmide financeira, nunca falou, ó, eu sou uma pirâmide financeira. O que essas empresas falavam? Ah, eu sou uma empresa de marketing multinível. Então, na verdade, não era uma empresa de marketing multinível. Era uma empresa travestida de empresa de marketing multinível e, na verdade, era uma pirâmide financeira. Então, o que acontece aqui no Brasil é que isso vira uma completa bagunça. Então, muitas pessoas entram achando que o negócio é sério e não é sério. Por quê? Porque ela entra num setor desregulamentado. Ao passo que nos Estados Unidos tem regras claras. Por exemplo, a Federal Trade Commission, ela deixa muito claro, quando o teu negócio depende muito mais de recrutamento de pessoas do que venda a produtos a consumidor final, amigos, ela é encarado como uma forma de lesar o consumidor final. Ou seja, transferência de estoque para afiliados sem existir o que nós chamamos de sellout nos Estados Unidos é coibido. Então, o que acontece comparado com o Brasil? Brasil você tem 80% mononível e você tem 20% marketing multinível. Nos Estados Unidos, diria para você que mais de 90% do setor opera em marketing multinível e menos de 10% opera com mononível. Nos Estados Unidos é quase certo dizer que se a tua empresa não operar com marketing multinível, está fadada a fracassar. Tá claro? Então essas são as diferenças básicas que existem aqui no Brasil entre mononível e multinível. Agora que você entendeu a diferença do mononível para o multinível, me acompanha nas redes sociais porque na próxima semana vou estar me aprofundando ainda mais no setor de marketing multinível.